Muito bem. Turminha, vamos fazer então a nossa leitura, tá, do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli com o nosso irmão José. O título de hoje da nossa reflexão se chama Valores e nos diz mais ou menos o seguinte: o que ninguém te furta é o que te trazes é o que trazes dentro de ti, a tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas. Não, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula junta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Então aqui um chamamento para que a gente reflita a respeito do que a gente está considerando como importante na nossa vida, na nossa caminhada, naquilo que a gente está juntando para nós enquanto espíritos. Tá? Quais são os nossos valores? Eles têm um caráter material, eles têm um caráter moral e espiritual, né? A gente sabe que quanto mais a gente se preocupa com a matéria, mais entorpecido, mais anestesiado a gente vai ficando com relação às verdades de vida eterna. Mais a gente se afasta da nossa essência e mais a gente se sente perdido nesse turbilhão de situações, de coisas que estão nos rodeando o tempo todo. Tá? O mundo ele está sendo cada vez mais moldado para nos engolir nesse meio materialista. E a gente fica perdido, a gente se sente sem chão muitas vezes. Nós nos sentimos sozinhos, a gente sente que está perdendo a nossa essência cada dia mais. A todo momento é alguém tentando te vender alguma coisa, a todo momento é um chamamento diferente, uma propaganda diferente, seja nas redes sociais, seja no YouTube, seja em meios onde a gente vai estar envolvido, tá? E não tem como ser diferente disso, não tem como a gente ficar longe das redes, não tem como a gente ficar longe da tecnologia. O que dá pra gente fazer é tentar filtrar o máximo possível aquilo que a gente vai estar trazendo para dentro de cada um de nós, tá? Valores, paciência, tolerância, respeito, ah, honestidade, dignidade, felicidade, né? São tantos adjetivos positivos que a gente poderia ficar aqui elencando, mas no final das contas, poucos são o que a gente consegue colocar em prática e desenvolver dentro de nós. Então pensamos nisso, tá? Como diz aqui, né? O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso. Sempre a gente tá com alguma coisa a fazer, sempre tem alguma coisa que a gente tá desenvolvendo, que a gente tá pensando em terminar e quando a gente desencarnar não vai ser diferente, né? Hoje nós temos coisas a resolver, pendências na nossa vida pessoal, profissional, religiosa, espiritual a resolver. E quando a gente desencarnar, continuaremos a ter essas mesmas pendências ou outras pendências para estar sanando. E essa é a magia da reencarnação, né? É trazer pendências de outra vida, desenvolvê-las, tentar saná-las. Aí a gente acaba adicionando novas pendências e preocupações, coisa que se a gente fosse um pouco mais esperto a gente não estaria desenvolvendo, tá? Mas a gente acaba levando isso e novas oportunidades reencarnatórias haverão, onde nós trabalharemos isso que a gente está desenvolvendo hoje, tá? É, Onde que está a nossa esperteza nisso? Então reflitamos. E é isso, né? E a verdade não carece de interpretação.
né? Não nos preocuparmos. Isso aqui é uma coisa extremamente atual. A preocupação que as pessoas têm com a sua imagem, a preocupação que as pessoas têm da forma que elas estão sendo vistas pelos terceiros, tá? Isso a gente percebe muito nas redes sociais, onde as pessoas tentam postar as melhores fotos, criar as melhores e mais floreadas situações possíveis para que, entre aspas, estejam sempre bem vistas pelas pessoas. Né? A gente fica vendo a vida das pessoas e nas redes e muita gente acaba se frustrando, muita gente entra em depressão porque é a vida do famoso que é perfeita, né? É a vida das pessoas que estão sempre sorrindo, os casais perfeitos que não brigam, que não tem DRs, que não tem discussões, e a gente tenta trazer para nossa realidade e a gente percebe que as peças não se encaixam, e esse não encaixamento de peças acaba gerando frustração, e para pessoas com a cabeça um pouco mais fraca nesse sentido de tentar trabalhar todas essas informações de maneira coerente, de uma maneira real, acabam se frustrando com isso e entra em processo depressivo e pode ser difícil depois de tratamento, ok? Então tomemos cuidado, porque nós criamos personas que a gente fala, tá? Nós criamos personas no ambiente de trabalho, nós criamos personas nas redes sociais, tá? São máscaras que a gente vai colocando para poder ir vivendo, tá bom? E tentamos ser de uma maneira mais suave nesse sentido para não ficar tão bitolado e não sofrer depois com isso lá na frente, certo? Falei demais, irmão Gilberto? Não. Por você ter falado demais, você deu um bate-papo aí bacana, você explanou bastante, colocou esses adjetivos que é de suma importância para o nosso, para o que de fato nós devemos buscar nessa né, encarnação, né? Tentarmos nos aperfeiçoarmos e da melhor maneira possível angariar menos débitos para que na próxima encarnação tenhamos que sofrer menos, se assim eu posso dizer, tá certo? É isso Bora aí. lá. Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Irmã Beth, irmã Luzia, sobre Não, eu valores? também trabalho nisso, tentar contrair o menos débito possível para ver se na próxima a conta fica um pouco menor. É difícil a gente pensar que o que a gente faz nessa vida é um investimento interno, moral, espiritual que a gente está fazendo para o nosso eu do futuro, né? São garantias de dar certo cada vez mais nas próximas existências nossas enquanto espírito, aquilo que a gente está fazendo no hoje. Então, é complicado, né? É complicado porque nem financeiramente as pessoas se programam, né? Principalmente o brasileiro tem um hábito de gastar o que não tem ainda, né? A gente compra coisas parceladas no cartão em 10 vezes sem juros, né? Nos crediários da vida, nos cartões da vida, coisa que você nem ganhou ainda, você já está gastando, né? Quando na verdade a nossa cultura deveria ser o inverso, a gente deveria ter sempre um dinheirinho à vista para comprar as coisas que a gente precisa e ganhar descontos nessas compras e enfim, tentar trabalhar de uma maneira mais inteligente o nosso dinheiro, tá? Espiritualmente falando, a gente deveria estar administrando de uma maneira mais inteligente também, tá? Mas a gente nem sempre assim o faz e a gente acaba sofrendo por conta disso, né? Mas é isso. Tentar sempre trabalhar a nossa encarnação atual, tá? A gente sempre ouve muito no meio espírita aquela brincadeira onde a gente fala assim, né? Que quando a gente não consegue resolver alguma coisa nessa encarnação, a gente deixa para a próxima, né? Sempre assim, nessa não tem como, deixa para a próxima. Mas e aí? Será que essa próxima vai ser semelhante a essa? Será que as oportunidades serão as mesmas? Será que as pessoas onde a gente vai trocar experiências para resgatar alguns débitos serão as mesmas? Né? Encarnação não é brincadeira.
Né? Estar no planeta Terra não é brincadeira. Estar no planeta Terra não é estar na Disneylândia ou num parque aquático de Olímpia. A gente tem que ralar, tá? E talvez nas próximas encarnações a gente tenha que ralar um pouquinho mais por conta dessa nossa indisciplina espiritual e moral que a gente vem trazendo nessa existência e nas anteriores, tá? Porque somos um conjunto de experiências, né? O que nós somos hoje é um reflexo daquilo que a gente viveu em outras encarnações, tá? Então, se nós temos conquistas, parabéns, isso é fruto de conquistas anteriores. Se nós temos débitos, meus parabéns ou meus pêsames são também conquistas ou desprazeres de experiências anteriores. Ok? Muito bem. Papo inicial feito. Segunda etapa do nosso bate-papo, turminha. Vamos aqui compartilhar a janelinha do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se está chegando. Tá bacaninha. Sim, senhor. Aí, né? Muito bom. Chegou. Pessoal, capítulo 7 ainda, ok? Estamos agora falando sobre... Estamos, né, num geral aqui nesse capítulo falando muito sobre os reflexos de um planejamento reencarnatório na vida de um espírito, tá? Das suas escolhas, daquilo que ele escolheu ou deixou de escolher, as questões relacionadas à concepção desse novo espírito, né, adentrando aí ao mundo carnal e etc, tá? As suas escolhas relacionadas às suas provações, aquilo que ele vai ter que passar, enfim. E dentro desse contexto, estamos tratando agora sobre idiotismo e loucura, tá bom? Que são aí limitações cognitivas que o espírito enfrenta na sua atual reencarnação para poder, de alguma maneira, resgatar débitos relacionados a um mau uso do seu intelecto em vidas pregressas, em vidas anteriores, tá? E questão 371 nos traz o seguinte: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam a alma de natureza inferior? Não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais bem dotada do que se pode julgar num primeiro momento, e que sofre com a insuficiência de meios para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então são limitações cognitivas que esses irmãos enfrentam, e como está dizendo aqui, na maior parte das vezes eles têm uma capacidade intelectual gigantesca, tá? Mas, como a gente comentou, por um mau uso, por uma má utilização do seu intelecto, muitas das vezes voltado aí a práticas menos felizes em vidas anteriores, eles vêm com essas limitações para poder fazer com que eles desenvolvam outras características morais e não somente as intelectuais, tá? Então, através de amor, através de carinho, através de participação familiar mais ativa, né? Porque a gente sabe que quando nós temos algum caso na família de pessoas com alguma questãozinha cognitiva, elas precisam de uma atençãozinha diferente, tá? Elas precisam de familiares mais próximos, e isso de certa maneira cria mais laços afetivos de uma maneira mais intensa, e isso faz com que haja um salto evolutivo no que compete à sua necessidade reencarnatória, evolutiva, muito grande, tá? E isso é muito positivo, tá? Esse contato familiar e todo esse amor, esse carinho, esse afeto que é entregue tanto pelos familiares quanto pela própria pessoa, é muito benéfico para um planejamento reencarnatório, para esse espírito e para a família que está à sua volta, certo? Então, não, tá? Não são menos favorecidos em nada. A única coisa é uma limitação cognitiva que é imposta, seja geralmente, tá, pessoal? Nesses casos é a espiritualidade que coordena esses planejamentos e não a própria pessoa, tá? Ou até mesmo ela pode de certa forma participar, mas
não sozinha, ela não toma decisões sozinhas sobre o seu planejamento reencarnatório, tá? Equipes espirituais vão participar juntamente aí com esse espírito, ok? 372, irmão Gilberto? Eu fico imaginando o tamanho do sofrimento dessas pessoas, desses espíritos, em tentarem querer se comunicar conosco, Uhum. E não com seus, conseguir, né, da maneira que gostariam. o seu intelecto está processando, está fazendo o que tem para ser feito, porém a sua matéria não corresponde, não chega, não te dá permissão sequer de dizer o que ele está sentindo para outra Muito, pessoa. uma provação, uma expiação muito grande, né? Tamanha. Mas vamos lá. Mas isso, eu acredito que esses casos, eles dão. É porque é assim, né, gente? Tem níveis de provações, tá? Uma coisa é a pessoa vir sem a ponta de um dedo, né? Sem uma mão, sem, sei lá. Outra coisa é uma pessoa vir com uma limitação cognitiva, né? E eu acredito que, vamos pensar assim, né? Como nosso irmão André sempre comenta, que a espiritualidade é uma grande contabilidade divina, né? Entre débitos e créditos. Eu acho que os créditos, em casos como esse, quando a pessoa consegue vencer, eles são computados de uma maneira muito mais intensa do que, de repente, algum outro tipo de provação menos penosa, vamos assim dizer, tá? Uma coisa é eu vir nessa vida com uma limitação estomacal, por exemplo, gástrica, onde vai me coibir de ter um uso muito intenso de álcool, porque isso vai me acabar com a minha encarnação, tá? Então vem uma limitaçãozinha dessa e eu vou e controlo através, né, dessa limitação. Outra coisa é você tentar se comunicar da maneira que você gostaria e você não conseguir, tá? Então, eu acho que tem níveis diferenciados aí de provações, tá? Mas cada um no seu quadrado, cada um na sua necessidade, né? A gente não pode também julgar o que é mais, o que é menos. É simplesmente um exercício aqui para a gente tentar imaginar o nível de, como nosso irmão colocou, né, da dificuldade que não é para um espírito tentar se comunicar nesse quesito, certo? Porque isso daí nada mais é que é um constrangimento, né? Isso daí eu já estou dando uma palhinha que eu acabei falando alguma coisa e adiantou a resposta da 372, Lê. Desculpa. Não, Desculpa, bora. pessoal. E então isso daí é uma forma de constrangimento a esse ser, né? E porém nada mais é, esse constrangimento é uma forma de aperfeiçoamento desse serzinho que está passando pelas limitações da carne e não poder difundir todo o seu conhecimento ou querer expressar algum sentimento que está tendo em relação a uma flor que ele gostaria de exprimir, o tamanho da beleza daquela flor para ele, ou o sentimento que ele está sentindo por determinada pessoa e ele não poder, é, ele não ter condições, por causa que a matéria está limitada, em difundir a essas pessoas, né? A esses outros espíritos encarnados. Mas, bom, bora lá. E só Ah, mais um adendo aí, irmão. Eu acho muito, muito assim, bonito, impressionante, mágico, algumas palavrinhas aí que possam definir talvez o que eu penso com relação ao que é um planejamento reencarnatório, porque o véu do esquecimento, pessoal, ele é precioso nesse processo, né? Porque você imagina, né? A pessoa, a família que de repente tem um caso, né? Você, por exemplo, na condição de um pai, de uma mãe, que tem uma criança com uma. Você tem um filho, seu filho nasce com alguma questãozinha, né? Alguma limitaçãozinha. Você acha que você, mesmo sendo espírita, né? Ou espiritualista, ou conhecedor desse tipo de informação tão preciosa que nos foi trazida pela providência divina, você acha que um pai vai ficar pensando assim,
Meu filho foi um espírito mau na outra vida, por isso que ele está vindo com essa questãozinha, né, com essa limitação, mas jamais, né? Então, o amor cobre a multidão dos pecados, né? Eu não lembro onde está isso, mas em alguma parte do Evangelho, tá? Que o amor cobre a multidão dos pecados. O que isso quer dizer? Que o amor ele independe de qualquer tipo de julgamento ou fala da nossa parte relacionado a tentar descrever o que aconteceu ou deixou de acontecer com um espírito, tá? Então eu acho mágico isso, tá? Eu acho muito bonito quando a gente vê, por exemplo, uma família que tem uma pessoa que necessita desses cuidados, desse carinho a mais, dessa atenção a mais, e independente de qualquer coisa, independente do tipo de espírito que ele tenha sido na sua última encarnação, tá? O que está valendo é o presente. Por isso que o próprio nome já dá o seu significado, né? Presente. É um presente que Deus está dando para cada um de nós. É essa existência que a gente está vivendo hoje e é o que a gente tem que agarrar com unhas e dentes para fazer dar certo, né? Então, não nos preocupemos com o passado e não nos preocupemos muito com o futuro, porque o futuro depende muito do carinho, da atenção e da energia que nós estamos empregando no hoje, no nosso presente, tá? Então eu acho muito bacana isso, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui é para a gente pensar no processo, como ele funciona, tá? Mas na prática, não vamos entrar no mérito de ficar questionando o que meu filho, o que meu parente deixou de ser ou e que trouxe para ele hoje uma questãozinha que tem que ser trabalhada, por exemplo, com uma questão cognitiva, tá? Então é só assim, para deixar assim o meu pensamento com relação a isso, tá? Eu não sei se fui muito claro, mas são algumas reflexões que eu tenho nesse sentido aqui de pensar nisso, tá bom? No que foi ou deixou de ser, pouco importa, tá? O que vale é o que a gente está empenhando no hoje, tanto em nós quanto naqueles que estão à nossa volta. Por isso que a nossa família é preciosa, por isso que a gente tem que valorizar quem está próximo de nós, por isso que a gente tem que agarrar com unhas e dentes as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, não ficarmos presos a mesquinices, a melindres, a falta de perdão e, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que está contido no Evangelho e que Jesus, há 2023 anos, tentou nos ensinar, tá? De caminharmos junto dos nossos irmãos, de perdoar enquanto estamos em vida com eles, de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, né? Honrar pai e mãe, todos os mandamentos de Moisés, tudo aquilo que Jesus nos ensinou e etc, 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 tá? E ponto. Deixa eu parar de falar, senão eu vou longe aqui no raciocínio, irmão. Leandro, se eu posso complementar um pouquinho que você já difundiu muito bem, como é que você falou daquela passagem lá do amor, que você não sabe onde Que que o está o amor evangelho lá? cobre a multidão dos pecados. Exatamente. Então, esse fato que você acabou de citar, eu vou tentar traduzir, talvez fique um pouquinho mais claro para o pessoal, que o que você disse do antes e do depois, e a gente viver somente o agora, utilizando essa passagem do amor que você citou, se nós experienciarmos essa existência com esse serzinho que está precisando de ajuda, e sem querer saber o que aconteceu com ele antes e quais são os méritos que eu terei por ter ajudado ele agora, se nós colocarmos em prática de fato o amor, que você disse aí, que nós deveríamos praticar com mais abundância, isso daí vai trabalhar e vai atuar especificamente nesse serzinho nesse momento, vai enaltecer ele, vai deixar ele aconchegante para que ele consiga pagar da melhor maneira possível essa existência, as culpas deles, as situações dele da vida anterior, sem trazer ainda mais rancor do que ele obteve. E isso
claro, se nós tentarmos descobrir e tentarmos querer ir lá atrás buscar o porquê que ele está assim, assim, assado, ele pode também, na nossa fala, trazer algo, remeter ele a esse passado e ficar ainda mais grave a situação dele, onde o véu do esquecimento está fazendo o papel dele e nós relembrarmos alguma coisa. Porque... Pode falar. E se o futuro nós temos que fazer sem nada esperar em troca. Então vamos ajudar no momento. Isso daí serve para mim. Eu estou falando, mas o meu ouvido está aqui. Eu tenho que ouvir mais isso que eu estou falando. Então nós temos que trabalhar mais este momento, colocar o amor nessa existência, esquecer lá atrás, esquecer lá na frente e focar em resolver o que nós temos para resolver e tentar ao máximo colocar a lei maior, o amor a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é a grande charada da nossa existência atual. O que você ia complementar? Porque reflitamos juntos, pessoal. Via de regra, tá? Encarnações com propósitos relacionados a algum tipo de demência, algum tipo de limitação cognitiva, geralmente são espíritos que têm como a gente já viu em algumas questões aqui anteriores, que têm um nível de intelecto muito grande, tá? Ou seja, são extremamente inteligentes, tá? Só que, por um mau uso dessa inteligência e por não ter caminhado em paralelo com a moral, tá? Com o desenvolvimento de virtudes, de valores, as pessoas se perdem, tá? Alguns acabam virando psicopatas, alguns acabam virando, né, tendo alguns tipos de distúrbios, tá? Psicológicos, por conta desse excesso de intelecto e de não trabalhar muito bem em algumas questões. Como que você resolve isso, né? Através de desenvolvimento da parte moral, tá? Lembra que a gente sempre comenta que a asa da moral e a asa do intelecto tem que caminhar juntas, tem que crescer juntas para o espírito poder alçar voos, certo? Como a asa do intelecto ficou muito grande e a asa da moral ficou muito curtinha, o que a espiritualidade faz? Ela cria algumas limitações para que possa ter uma injeção de moral maior nesse espírito, tá? Então, geralmente, espíritos que têm alguma questãozinha cognitiva necessita do quê? De maior cuidado, de maior amor, de maior carinho por parte dos familiares. E isso acaba dando uma injeção de carinho, de sentimento, de amor, de questões, de valores morais muito grande para esse espírito. É aonde ele consegue resgatar isso, é onde ele consegue fazer a sua asa da moral se desenvolver melhor. E aí, quando ele voltar para a espiritualidade, ele vai estar muito mais equilibrado. E assim ele vai ter condições de poder dar continuidade no seu processo evolutivo de uma maneira mais equilibrada, mais coesa, mais menos penosa, mais tranquila, mais serena, entende como que funciona? Então é isso, tá? Mas é como a gente comentou, o véu do esquecimento vem, ninguém se preocupa com essas questões quando a gente está falando do nosso dia a dia enquanto espíritos encarnados, tá? Mas o que fica de importante é essa necessidade de entender que esses espíritos precisam de amor, de carinho, de atenção, de afeto, para que eles possam se desenvolver e, consequentemente, quem doa também recebe, né? Não é que a gente aprende? Aquele que doa é o primeiro que recebe, né? Quem doa a flor é o primeiro que se beneficia do seu perfume. Então, essa doação de amor, de carinho e de afeto vai estar retroalimentando essas pessoas que estão doando, esses familiares que estão doando, tá? E aí é um ganha-ganha. Todo mundo ganha nesse processo e todo mundo sai feliz, sai vitorioso na sua atual reencarnação. Certo? Irmão? Sim, senhor. Não. Prosseguindo, Vamos. então, questão 372. 372. Isso. Com que objetivo Deus permite a reencarnação de loucos e doentes mentais?
Os espíritos que habitam os corpos dos doentes mentais são aqueles que estão expiando erros cometidos em existências anteriores. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento a que estão sujeitos e pela dificuldade que encontram em se manifestar por meio de outros órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Não vou comentar, eu não sei, da minha parte. Às vezes, Acho que a gente já falou bastante. A gente tem essa mania, né, de ficar antecipando um pouquinho, mas é importante esses preâmbulos que a gente faz, porque isso nos dá um norte, né? Porque às vezes se você só faz a pergunta e resposta e não cria, né, uma contextualização, a gente fica meio jogado aí no cyberespaço aí a gente fica meio em Nárnia, tá? A gente fica meio voado no processo. Então, é importante isso que a gente faz. Mas eu acho que tá tranquilo, irmão. Acho que podemos passar para 372A aqui. então, quer que eu Bom, faça? pode fazer, por favor. Nesse caso, os órgãos têm influência sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não tinham influência sobre as faculdades. Eles possuem uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não são os órgãos que produzem as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, mas isso não impede de ser um bom músico. Quer fazer a colocação? Ah, aqui, vamos lá. É, os, como que é o comecinho da sua resposta? Porque o meu tá diferente aqui. Deixa eu ler de novo, então eu leio Isso. conforme o seu. Não é, portanto, exato dizer que os órgãos não exercem predomínio sobre as faculdades? Não dissemos jamais que assim fosse. Os órgãos exercem uma grande influência sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boas músicas, o que não impede de ser um bom músico. É imperioso distinguir o estado normal do patológico. No estado normal, o moral supera o entrave material, mas há casos em que a matéria oferece resistência, tal que as manifestações são obstaculadas ou adulteradas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, a alma não desfruta toda a sua liberdade. A lei humana isenta da responsabilidade dos próprios atos. Irmã Beth levantou a mão. Pode falar, irmã, por favor. Essa questão, por exemplo, dos loucos, é louco. Isso poderia ser resquício, consequência, por exemplo, de uma pessoa que no passado causou um grande mal a muitas pessoas, um grande mal mesmo. E então, depois, por algum motivo, ele tem a consciência do mal que ele causou, e essa loucura ser, então, resquício desse mal que ele praticou em outras vidas. Sim, pode ter aí uma questão de perturbação mental que esse espírito teve por conta de ter tido consciência dos seus atos em vida, tá? E isso gerou uma perturbação mental tamanha que ele acaba. A gente vê muito de pessoas, por exemplo, que viveram uma vida inteira normal, tá? Com as suas capacidades cognitivas 100%. E por conta de alguma situação da vida, elas perdem a noção, tá? Elas, às vezes algum choque, tá? Muitas pessoas que estão em condições de rua, por exemplo, né? Muitas delas sofreram algum tipo de choque relacionado à família ou aconteceu alguma coisa. Imagina, por exemplo, né? Tem muita gente que pira quando você, vamos pegar um exemplo aqui, tá, pessoal, para a gente ilustrar melhor. Imagine uma família, tá? Um pai, uma mãe e 3 filhos.
e todos, né, os 5, fazendo uma viagem, e ocorre um acidente de trânsito, onde somente o marido, né, somente o pai de família sobrevive, tá? E isso acontece, tá? E com certa frequência. É, não é todo mundo que vai conseguir administrar isso, tá bom? Uma pessoa perder a esposa e 3 filhos, né? Eu com uma filha e uma esposa, eu não consigo me imaginar sem elas. Imagina você perder 3 filhos, né? No nosso exemplo aqui. Então, tem gente que entra num estado depressivo e da depressão acaba virando um processo de loucura, tá? E em muitos casos irremediável. A pessoa tem que acabar indo para uma casa que cuide dela nessa questão psicológica, psíquica, tá? Medicações psiquiátricas, etc. Então, dependendo do tipo de choque que a gente tiver na nossa existência, isso pode desencadear um processo de loucura e isso pode ser levado para a espiritualidade, tá? Talvez isso tenha que ser tratado numa próxima reencarnação. E também pode acontecer da existência atual, que a criança já nasce com algum tipo de limitação cognitiva, de ser sim um processo que foi desencadeado de um estado de loucura que foi desencadeado numa existência anterior, tá? Não necessariamente o espírito desencarnou com plenas faculdades mentais, só que a espiritualidade entende que esse mal todo causado, ele tem que estar limitado para que ele não o faça novamente na próxima reencarnação, tá? E olha que interessante, aqui nós já conseguimos desmembrar em 2 cenários distintos para uma mesma forma de encarnação, tá? Ou seja, situação A, uma pessoa que fez muita maldade e isso desencadeou uma necessidade reencarnatória de limitação para que ela não o faça novamente e que ela possa desenvolver então assim um caráter mais moral, mais de sentimento, de criação de valores, tá? Situação B, onde o espírito, através de um choque situacional na sua encarnação anterior, ele desencadeou e assim ele criou uma limitação cognitiva e isso tem que ser tratado numa nova experiência reencarnatória, tá? Não necessariamente ligada a uma maldade praticada, e sim a um gatilho que foi disparado na sua reencarnação anterior relacionado a algum choque mental e emocional muito forte que ele não soube administrar de uma maneira eficiente, e isso levou a uma necessidade de reparação que não pelo viés da maldade causada, e sim por um impacto psicológico e emocional muito grande. Ficou claro, pessoal? Deu para entender, Gibinha? 2 cenários distintos, tá? Um relacionado à maldade e outro relacionado a um gatilho mental que foi acionado em uma encarnação ou em encarnações anteriores. Deu para entender, irmã Beth? Beleza. Desculpa se eu dei uma viajada aí um pouco, é que foi difícil de juntar todos os Tá, pontos aí, tá? beleza. O seu exemplo do acidente foi o mesmo que eu tive. É que é muito forte isso, né, cara? Você perder familiares é uma coisa que para nós é judia demais, né? E, e, E a aí, outra, e a outra ideia que veio também é no fato onde o determinada pessoa veio a cometer esse acidente por um, um dano no carro e veio a matar alguém, veio a tirar a vida de alguém. dá para unir as duas situações no mesmo exemplo, né? Isso. E esse ser, ele está consciente de que ele não tinha culpa, tal, tudo, e a hora que ele desencarna, ele vê todo esse emaranhado de situações, e aí ele começa a jogar a culpa ainda mais em si, que ele não tinha culpa, essas pessoas não tinham por que ter acontecido isso com elas, foi tal coisa.
e aí começa uma cobrança tamanha em cima deles, e é onde acredito eu que possa dizer que enquadra esse gatilho que você disse aí, Isso aí entra num né? processo autodestrutivo, né? Exa Psicológico. E depois, para exatamente. reparar, tem que ter uma nova reencarnação para ele poder, né, através do amor, do carinho, e reestruturando essas fibras mentais dele aí. Para nós que somos normais, um paralelo aí, para nós que somos, podemos dizer normais, Leandro, e a todo o pessoal que está assistindo aí, já é difícil essas condições para nós que somos, podemos dizer, normais. Imagina para esses seres que possuem esse tipo de limitação, o quão é difícil repararem os seus débitos. Meu Deus do céu. Tanto que assim, né? É uma necessidade de reparação tamanha que a média de vida, por exemplo, de uma criança com Down, ela não é a mesma média de vida de uma pessoa que não tenha algum tipo de limitação cognitiva, tá? Depois, se alguém quiser, depois a gente até pesquisa aqui. Se quiser depois pesquisar em paralelo de minha, qual que é a média de vida de uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, só pra gente ter uma noção. Mas eu sei que não é Em média 50 anos. E hoje está estendendo um pouco mais, porque como tecnologia e tudo mais, né? a medicina está avançada, o trabalho com esse tipo de criança, então tem as estimulações, as coisas. Normalmente eram as crianças que Pouco nasciam com síndrome estimuladas, de né? Down, normalmente elas tinham problema cardíaco, né? Então, hoje, sabendo de tudo isso, tendo mais informação, então tem um cuidado maior, uma prevenção, uma atenção maior, então estão se conseguindo também estender mais a média de vida delas. Legal. Mas, em média, é em torno disso. Hoje em dia está aumentando um pouco, mas de 50 a 55, às vezes, no máximo. Então, porque a espiritualidade entende que é penoso esse tipo de tratamento, tá? Então, ah, essa injeção de afeto familiar, de amor, de carinho que é entregue, né? É muito importante, tá? E a espiritualidade entende que é muito penoso isso para o espírito e, enfim, né? Quem somos nós para dizer o tempo que um espírito deve ou não ficar? Quem entende disso são as equipes responsáveis pelas reencarnações, né? Talvez um dia, quando a gente adentrar essas equipes, a gente vai entender um pouquinho melhor esse processo, tá? Mas por enquanto a gente fica aqui brincando de tentar adivinhar alguma coisa, tá? É a mesma coisa que você pegar um quebra-cabeça de 5.000 peças, né? Você tacar tudo aquelas peças no chão ou em cima de uma mesa e começar a encontrar pecinhas e tentar achar sentido nelas e os seus devidos encaixes, tá? A gente sabe que é difícil. Muito bem, turminha. Vamos então, próxima questão. Uh, 373. Qual pode ser o mérito? Então assim, só voltando mais um pouquinho aqui, para não perder o fio da meada, pessoal. Então, questões físicas, sim, elas estão intimamente relacionadas aí com o planejamento reencarnatório da pessoa, tá bom? Inclusive nos processos de demência, nos processos de algumas síndromes cognitivas, tá certo? Por quê? Porque algumas sinapses cerebrais, né, e algumas regiões cerebrais, elas não se comunicam da maneira que deveria numa pessoa em plenas faculdades aí, cognitivas, mentais, ok? Então, algumas regiões do cérebro, elas não trabalham 100%, tá? E esse não trabalhar 100% está intimamente ligado com o genoma, tá ligado com a cadeia de DNA e tudo aquilo que é programado pelo espírito no processo de reencarnação, tá? Então, no processo de fecundação, tudo aquilo que a gente já viu em aulas anteriores, né? Quando as células começam a se dividir para fazer a criação dos órgãos, né? De toda a estrutura corporal, quando vai para o cérebro, né? Essas células que vão ser responsáveis pela criação do cérebro da criança, do embrião, elas recebem comandos
para que algumas regiões não se desenvolvam 100%, tá? Ou não trabalhem 100%, com todas as sinapses cerebrais adequadas. Isso faz com que haja, então, essas limitações cognitivas, tá? Mas sim, isso está intimamente relacionado com o corpo físico, certo? Muito bem. Agora sim podemos passar para 373. 373. Qual pode ser o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, estando impossibilitados de praticar o bem e o mal, não podem progredir? Né? Qual que é o mérito deles se eles não podem progredir? Essa é a pergunta. Resposta. É uma expiação imposta pelo abuso que uma pessoa fez de certas faculdades. É um período de suspensão, tá? Então, meio que os espíritos ficam na geladeira, tá? Mas entre aspas, porque como a gente estava dizendo aqui até agora, né? Esse cuidado vindo dos familiares e das pessoas próximas ali para manter esse espírito bem cuidado, protegido, seguro e amado, tá? Isso é extremamente precioso no seu processo de reencarnação, porque esse amor que é sentido por esses irmãos e irmãzinhas ou melhor, aqui na reencarnação atual, isso vai ser levado para a espiritualidade, tá? E como eu disse, é um ganha-ganha. Isso vai ser benéfico para todo mundo, tanto para o espírito reencarnante quanto para os familiares que estão ali próximos. Irmão Gilberto? Não, Lê. Tranquilo? Podemos ir. 373A, quer fazer? O homem que foi um gênio em uma existência anterior pode animar o corpo de um deficiente mental? Sim, às vezes a genialidade pode tornar-se um flagelo, quando dela se abusa. A superioridade moral nem sempre acompanha a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito a expiar. Com muito sofrimento, eles retomam para viver uma existência inferior à que tiveram. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações usando um corpo físico em que o cérebro é deficiente assemelha-se a algemas que impedem os movimentos de um homem vigoroso. Podemos dizer que os deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como um manco é das pernas e o cego dos olhos. Esse comentário de Kardec aqui ele exemplificou nesse último parágrafo aqui, exatamente, e em outrora, determinada pessoa veio com uma inteligência fenomenal e em determinado instante da sua existência, ao invés dele continuar usando para o bem, né, ou em sua existência total, ele usou dessa inteligência para fazer o mal, tirar proveito a si próprio, não fazendo dessa inteligência sua para ajudar a população, para utilizar. Porque já pensou esses gênios que criam, né, as vacinas, que criam métodos novos para a saúde? Já pensou essas pessoas começarem a trabalhar e ao invés de trabalhar para o bem da humanidade, em bem da saúde humana, ao bem do desenvolvimento humano e começar a trabalhar para prejudicar o desenvolvimento humano, para prejudicar determinadas regiões planetárias com a saúde? Então, eles vêm e fazem isso. No futuro, né? Ele fez isso no passado. Hoje ele vem vindo com a mentalidade dele deficiente. A mentalidade é a parte cerebral dele, porém ele tem ele tem todo a inteligência, ele ainda permanece com essa inteligência, porém o corpo físico dele não dá meios para ele desenvolver essa situação, como ele diz aqui da questão aqui. O manco, né, ele tem a deficiência das pernas, o cego dos olhos. Então ele vem deficiente da parte cerebral e ele não consegue colocar em prática
tudo o que ele raciocina. Eles têm as situações de apenas de sobrevivência, vamos dizer assim, ou um pouquinho mais. Leandro? Perfeito. É isso aí. Sem mais comentários, eu acredito que a gente tenha refletido bastante a respeito, né? Principalmente entender que essas limitações cognitivas de existência atual, elas não são características do espírito, mas sim limitações impostas pela espiritualidade através de um planejamento reencarnatório para que esse espírito possa desenvolver alguns outros aspectos que não o intelecto. E como na questão anterior nos traz também, é uma forma de punição. Isso que é complicado, né? Usar essa palavra punição, como eu disse, né? Para uma mãe, para um pai de família que tem uma criança com algum quadro desse, né? Você falar uma coisa dessa É uma ferramenta, muito se assim pode complicado. ser. Então, é uma ferramenta de aperfeiçoamento que exige um bloqueio temporário de algumas faculdades para que ele possa desenvolver outras, tá? É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, dos talentos que a gente possui, né? Nós temos os talentos e nós temos as nossas... é, vamos criar uma palavra aqui agora, os nossos intalentos, né? Os nossos destalentos, tá? Aquilo que a gente angariou que é legal e aquilo que a gente angariou que não é tão legal, alguma prática que não é boa, tá? Algum tipo de desenvolvimento que foi feito que não é legal, alguma forma de uso do seu intelecto que não é proveitosa para o bem, tá? Então, entender que isso é temporário, que isso, quando volta para a espiritualidade, a gente recupera, tá, as nossas faculdades. Tudo também depende muito de como isso foi tratado na última existência, tá? Se esse espírito teve amor, teve carinho, teve afeto, ele vai ter uma vitória, vamos dizer assim. Agora, imagine, por exemplo, um espírito que nasce com uma certa demência, com uma certa limitação, e cai numa família extremamente complicada, tá? Onde não tem amor, onde não tem união, onde tem briga, onde não tem amor, né? Num resumo da ópera, esse espírito muito provavelmente vai ter muito maiores provações e talvez ele tenha que ter uma nova experiência para poder resgatar isso, tá? Como eu disse, o planejamento não é só do espírito que a gente está aqui colocando como exemplo, mas todo mundo que está à volta desse espírito tem planejamentos reencarnatórios também, tá? E todo mundo quer e precisa sair vencedor nesse processo. Agora, quando um não quer, isso consequentemente acaba atrasando e atrapalhando o planejamento reencarnatório de todo mundo, tá? Então é extremamente importante a gente refletir também sobre isso, tá? Quando a gente fala de uma estrutura familiar, de uma necessidade de evolução de uma família, tem que pensar em todos os integrantes da família, porque às vezes um integrante acaba sendo um ponto de entrave para o processo de crescimento, de evolução de todo o restante da família. E isso tem que ser tratado, isso tem que ser trabalhado muito bem nesse sentido. Certo? Irmão Gilberto, considerações finais? Sem mais delongas. Irmã Luzia, irmã Beth, algum comentário final? Não, tudo tranquilo. Meninas, muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, tá? Eu confesso que eu esperava que ia ter mais pessoas participando, mas como a gente está aí em época de final de ano, né, muita coisa acontecendo, muitos eventos acontecendo, a gente releva, tá? Não vamos puxar a orelha de ninguém e é isso, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, que nosso Papai do Céu, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima possam nos apoiar, nos acolher, nos trazer as energias necessárias para que a gente possa dar continuidade no nosso planejamento reencarnatório, nas nossas vivências, nas nossas necessidades do dia a dia. Você Irmã manda um Catarina. beijinho especial para a Bia pelo aniversário dela, tá? Fala que eu mandei os parabéns
Manda um beijinho bem especial para ela. Está mandado. Está mandado. Vou dar um super mega beijo e um abraço nela. Pode deixar. Ontem, né, foi oficialmente o aniversário dela. Tava até falando pro Gilbertinho. A gente acabou passando no centro de referência da Unimed, que ela não tava muito bem. Né, ganhou uma injeçãozinha no bumbum de presente. Ô, dó. Mas Você tá bem de grego. mas faz parte do jogo, né? É importante cuidar da saúde e mais do que Sem qualquer dúvida. coisa, né? E é isso. Irmão Gilberto, quer fazer uma prece final para nós? Vamos sim. Vamos agradecer. Vamos agradecer de tudo isso que nós tivemos hoje, né, Leandro? Essa oportunidade dessa difusão dessas palavras, dessas ideias que foram trazidas a nós. Agradecer à espiritualidade, ao Pai Maior, por tudo isso que nós recebemos. Ao nosso trabalho, ao nosso ganha-pão, ao nosso alimento. E também agradecer também aos espíritos que estiveram juntamente conosco, vieram aprender conosco. Não fique triste, Leandro, por estar somente nós quatro, mas na espiritualidade há uma, duas, três, quatro classes com centenas e centenas de alunos aprendendo com vocês, onde tiveram a oportunidade de melhorarem o seu conhecimento, lapidarem as suas, edificarem o seu conhecimento e a sua moral, pois tudo isso faz fortalecer tanto vocês quanto a parte espiritual. Não fiquem chateados de estarem pouco, pois o pouco é muito e não muito é pouco. Se grandifiquem por isso, não se entristeçam, mas o mais importante é difundir o conhecimento de vocês a todos os necessitados. Então, agradecemos a oportunidade a todos vocês de estarem presentes, ouvindo e aprendendo um pouquinho mais sobre os ensinamentos das leis divinas. O meu muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até a próxima reunião. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa gente. noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, viu?